Amigas, olha que lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Vamos usar umas faixinhas de tecido, vamos colocar uns lacinhos e olha que graça que ficam eles aplicados na barra do nosso pano de prato ou na parte mais em cima como este. E olha este que delicadeza, que dengo que ficou estes panos de prato com essas faixas e estes lacinhos. Vamos usar um tecido de pano de prato com bainha dos dois lados mais longos. E nós vamos usar também faixinhas de tecido. Essas faixinhas de tecido, elas podem ser bem delicadas ou pode ser umas mais fortes com estampas mais coloridas. Eu vou usar estampinhas mais delicadas. Esta minha faixa maior tem 12 centímetros de altura e é mais larga que meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado. Eu vou usar uma outra de outra cor, também mais larga que meu pano de prato, com 6 de altura. E outra dessa estampinha, com 5 de altura, também mais larga que meu pano de prato, que eu vou usar para fazer acabamento lá na parte de cima depois. Eu também vou usar em outra estampinha, 2 faixinhas. Essas aqui tem 6 por 20. E você pode estar usando 2 botãozinhos ou 2 tecidinhos da mesma estampa para nós fazermos o acabamento lá depois no lacinho. Mas eu vou usar os botãozinhos. Eu também vou precisar, nessa estampinha, 2 círculos duplos, que eu cortei no tamanho, eu fiz o papelãozinho de 11 centímetros e cortei 2 para mim fazer um e 2 para eu fazer outro. Então, este que é o material. Primeiramente, eu vou à máquina unir essas 2 faixas, essa de 12 centímetros com essa de 6. Eu vou colocar direito com direito, direito com direito, vou alinhar bem e vou passar uma costura aqui. Então, eu vou costurar e já volto. Costurei as 2 faixas e passei para abrir bem a costura. Agora, eu vou costurar essas outras 2 faixinhas que nós temos, que ela é de 20 por 6. Então, eu vou à máquina costurar, passar uma costura e vou virar para o direito. Vou passar uma costura mais larguinha nas 2 e vou virar para o direito. Costurei as 2 faixinhas e passei. Virei elas para o direito e passei. Mas eu passei deixando a costura de um dos ladinhos. Das 2, eu deixei a costura do ladinho. Muito bem. Agora, nós vamos pegar os nossos círculos e vamos costurar. Vamos colocar direito com direito e vamos passar uma costura. Vamos deixar uma aberturinha de 3 a 4 centímetros para nós virarmos para o direito. Eu vou costurar os 2, direito com direito. Vou virar para o lado direito, passar e já mostro para vocês. Costurei os meus 2 círculos, virei para o lado direito e passei. E também passei dobrando eles ao meio. Os 2 círculos eu passei dobrando ao meio. Eu também fui ao ferro e passei o meu pano de prato no sentido do comprimento ao meio para frisar bem aonde nós temos o meio aqui. Eu alinhei bem as pontinhas, as barrinhas aqui, bem alinhadinho e passei. Aqui está o meio do pano de prato. E também peguei a nossa faixa, que nós já havíamos costurado, e também fui ao ferro e passei para frisar bem o meio dela. E passei mais uma vez dobrando, para marcar mais uma vez. Então, eu marquei 4 partes na minha barrinha. Muito bem, vou abrir aqui. Então, uma parte está aqui, 2, 3. Ele está dividido em 4 partes. E eu vou costurar as minhas faixinhas. Olha, desta marcação para cá, eu vou costurar uma.
Eu vou alfinetar ela aqui e costurar. A outra, desta marcação para cá, é que eu vou costurar. Vou colocar um alfinete. Aqui está a minha marcação. Eu coloco bem do ladinho e as minhas barrinhas, aonde eu deixei aqui a costura das minhas faixinhas, nós deixamos ou para fora as duas ou para dentro as duas. Eu vou deixar as duas para fora. Então, vou alinhar bem aqui na minha marcação, colocar um alfinete e vou à máquina passar uma costura dos dois lados da faixinha. Vou passar uma costura aqui e outra aqui. Esta também eu vou alinhar com a parte que eu passei para o lado de fora, vou colocar aqui e vou alinhar bem na minha marcação, da minha marcação para dentro. Agora, vou costurar e já mostro para vocês. Eu vou à máquina passar uma costura de cada lado. Vou passar uma costura bem fininha deste lado e deste lado, neste e neste. Costurei as minhas duas faixinhas, mas com uma costura super delicadinha dos dois lados. Agora, nós vamos costurar a nossa faixa no barrado do nosso pano de prato. Então, vamos virar o nosso pano de prato para o lado de trás, para o avesso, porque ele já está com bainha, e vamos alinhar a nossa faixa. Lembrando que esta parte fica embaixo. Então, nós vamos colocar aqui, alinhar bem a marcação e vamos colocar um alfinete aqui. E depois nós vamos alinhar bem todos os ladinhos, bem alinhadinho aqui. Vamos colocar um alfinete. E esta parte que nós deixamos de 1 centímetro a 2 de cada lado, nós dobramos, abraçando o nosso pano de louça. E vamos alfinetar. Então, eu vou organizar tudo, alinhar bem alinhadinho, alfinetar e vou passar uma costura. Mais uma costura mais larguinha, com retrocesso no início e no final. Eu vou passar essa costura e já mostro para vocês. Costurei aqui na parte de trás com uma costura mais larguinha e virei para a parte da frente, passando essa costurinha aqui bem embaixo na nossa barrinha. Então, eu passei aqui a barrinha, porque sempre eu deixo uma partezinha para trás. Você pode deixar também, como se fosse um viés. Mas este eu vou passar bem rentezinho aqui a nossa costura, para ficar um acabamento bem bonito aqui na parte embaixo. E aqui na parte, o nosso tecido está assim, né? Que nós costuramos. Então, nós temos que, primeiramente, dobrar essa parte aqui em cima, mais ou menos de 1 a 2 centímetros, medir tudo as alturas para estarem todas da mesma altura. O meu aqui ficou com 14 centímetros. Então, aqui, nós puxamos tudo para fora e depois nós dobramos para dentro. Por quê? Se nós primeiro dobrarmos aqui para dentro, para depois fazer assim, esse acabamento não fica legal aqui do lado de fora. Então, nós temos que puxar tudo para fora e depois dobramos para dentro. E eu vou alfinetar tudo bem bonitinho aqui. Vou alfinetar tudo bem organizadinho, para depois nós passarmos uma costura tudo em volta, deixando os fios mais compridos no início e no final, para depois nós darmos 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou organizar tudo, alfinetar, passar a costura e já mostro para vocês. Passei a costura em volta, uma costura bem fininha em toda a volta. Deixei os fios mais compridos no início e no final, dei 2 nozinhos e embuti. Aqui também eu já dei os 2 nozinhos e vou mostrar para vocês como que eu coloco a agulha para embutir. Eu coloco a agulha bem no pezinho, onde nós iniciamos ou terminamos a nossa costura. Colocamos a agulha, passamos os 2 fios pela agulha
e puxamos lá na frente para nós cortar. Pode ser aqui do lado direito ou aqui atrás. Puxamos o fio para nós cortarmos. Porque se nós cortarmos o fio lá na frente onde acaba a costura desmancha. E se nós fizermos retrocesso, o retrocesso marca. E assim não, fica o acabamento bem lindo do nosso trabalho. Sem retrocesso e sem pontinhas de linha. Então, o nosso barrado já está costurado. Agora, nós vamos fazer a aplicação com os nossos 2 círculos. Nós vamos franzir, nesta marcação que nós fizemos aqui o meio, nós vamos costurar para franzir, para formar 2 lacinhos. Esse lacinho você pode fazer com um quadrado, com um retângulo de tecido ou com um círculo. Eu vou fazer com um círculo. Eu fiz um alinhavo aqui no meio, um alinhavo bem grande, para nós só franzir o nosso círculo. Nós vamos franzir o nosso círculo para formar o nosso lacinho. Eu vou dar umas 2 ou 3 voltas com a minha linha e vou fazer um nozinho para firmar. Pronto. Aqui nessa parte, você pode fazer o acabamento usando dois retângulozinhos de tecido bem pequeno. Você dobra ele ao meio, dobra mais uma vez e você pode costurar aqui do lado de trás para você fazer o seu acabamento, bem bonitinho aqui do lado de trás. Mas eu vou usar um botãozinho. Olha que botãozinho lindo, que vai combinar com as nossas estampinhas que usamos aqui. Então, com este botãozinho é que eu vou pregar o meu lacinho. Eu posso pregar o meu lacinho nesta parte ou nesta parte aqui embaixo. Como no outro que eu vou mostrar para vocês, eu preguei aqui nesta parte, esse eu vou pregar aqui embaixo, porque ele vai ficar lindo em qualquer um dos lugares. Então, eu vou dar um ponto aqui, um ponto no lacinho, e vou pregar o botão, e vou franzir o outro e pregar aqui, já mostro para vocês. Amigas, costurei, preguei então aqui os 2 lacinhos com o botãozinho. Olha que dengo que ficou. E olha como ficou a parte aqui atrás, onde pregamos o botãozinho. Então, o nosso barrado já está delicadamente pronto. Agora, nós vamos fazer o acabamento lá na parte de cima, com aquela faixinha de 4 a 5 centímetros que nós havíamos cortado. Então, nós vamos virar o nosso pano de prato para o lado de trás e vamos alinhar a nossa faixinha aqui para nós fazermos o acabamento. Nós vamos pegar a faixinha e vamos colocar direito da faixinha com o avesso do pano de prato. E aqui nós vamos alinhar bem e vamos costurar. Vamos primeiramente dobrar essa partezinha que nós deixamos de 1 centímetro, abraçando o nosso pano de prato e vamos alfinetar. E nós vamos alinhando e alfinetando, alinhando e alfinetando, e no final nós abraçamos também. Eu vou fazer este alinhamento aqui na faixinha, vou alfinetar, vou costurar, virar e passar e já mostro para vocês. Passei a costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha e virei para o lado da frente. E esta barrinha eu passei bem rente ao meu pano de prato. Agora, aqui na parte da frente, na parte em cima, eu dobrei uma parte para dentro e puxei tudo para fora. E agora, eu vou dobrar para dentro, para eu costurar. E vou fazer uma costura aqui, bem fininha, deixando os fios mais compridos no início e no final, para depois eu dar 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou passar essa costurinha aqui na parte de cima, deixar os fios mais compridos, dar 2 nozinhos e embutir, e depois eu já mostro para vocês a barrinha aqui em cima também pronta. Lembrando que tem que ser uma costura bem fininha. Passei a costura aqui em cima, uma costura bem fininha. Deixei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. E olha que graça que ficou a nossa barrinha aqui na parte em cima. E aqui a parte embaixo, olha a delicadeza
do nosso pano de prato. Este então foi o lindo pano de prato delicado que nós fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.